Fala, gente, a paz do Senhor, como é que vocês estão, hein? Estava com saudade aí de produzir nossos vídeos, de estarmos juntos aí através da escola bíblica, de estarmos juntos aí com a série de mensagem. Pois bem, estamos retornando aí, né, com a nossa escola bíblica, hoje iniciando a revista do segundo trimestre de 2022, da classe dos adultos, né, e eu, Diácono Nietzsche Ferreira, estou junto aqui com você para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, tá bom? Lembrando que a gente tem a nossa série de mensagem, que eu vou iniciar uma nova série a partir do dia 6 do 4 e você já é convidado para participar, tá certo? Vai ser uma série de muito poder de Deus para nossas vidas. E hoje estamos iniciando aí a nossa revista é, do segundo trimestre, que é essa daí que está passando para você, que é os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo. Então hoje iremos iniciar essa lição, essa revista, né, da introdução a essa revista, que é comentada, que já vou falar mais um pouco dele pelo comentarista Pastor José Gomes, mas é uma palavra de Deus para nossas vidas, é uma lição que está muito cheia de graça, de conhecimento de Cristo. Mas antes de iniciar, você ainda não é inscrito no nosso canal, aperta aqui, inscreva-se, compartilha, curte, comenta e deixa seu comentário. Aqui abaixo também, na descrição do vídeo, eu vou deixar dois links específicos. Um é sobre o nosso grupo, para você vir no grupo do WhatsApp e participar conosco ali do grupo do WhatsApp. E o segundo é o grupo Telegram, para que juntos ali compartilhemos orações, as nossas lições, para você não perder nenhuma, e também as nossas séries de mensagem. Que Deus continue te abençoando. Vamos aqui agora para a nossa lição de hoje, para a introdução da nossa revista, entrar nessa revista maravilhosa. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar, tá certo? E inscreva-se aí no nosso canal. Vamos junto para a gente iniciar aí mais uma revista, mais um trimestre, abraçados aqui de mãos dadas, eu e você, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos lá para mais uma lição, a primeira do trimestre. Vamos iniciar aí a nossa lição de hoje, nossa revista, iremos iniciar a nossa revista, né? Os valores do reino de Deus, é, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Essa revista ela é muito completa de informações para nossas vidas. A gente vai estudar o que o Sermão do Monte nos traz para o nosso dia a dia. Traz para o nosso dia a dia. O que é que o Sermão do Monte nos ensina? O que é que Cristo ensinou ao subir no monte em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ao subir no monte ensinar para aquele povo, para aquela multidão, o que é que Cristo quis nos ensinar, nos ensina até hoje através do Sermão do Monte. Tá bom? A lição de número 1 tem por título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. A gente vai abordar 3 pontos específicos, né? O primeiro é a estrutura do Sermão do Monte, isso aqui é fundamental. A gente vai entender como é que foi construído o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, e somos bem-aventurados. Antes disso, eu quero apresentar o comentarista da revista, que é o pastor, que eu gosto muito das pregações, do ensinamento, que é o pastor Josiel Gomes. Ele é um pastor que traz muito ensinamento, é envolvido no ensinamento, é um homem de referência e assim é muito gratificante estar aqui estudando uma lição que ele é comentarista. Tá joia? Vamos seguir aqui. Então, primeira lição de hoje, que a gente vai introduzir hoje, é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, certo? Texto áureo se encontra em Mateus 5, verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Verdade prática,
O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A gente vem numa revista agora que foi estudando sobre a Bíblia, né? A, a relevante, inerrante e infalível palavra de Deus. E uma das lições trouxe à tona um seguinte texto, que se a gente deve ler, meditar e praticar, né, o que a Bíblia nos aponta, o que a Bíblia nos ensina. Então, o Sermão do Monte não é diferente. O Sermão do Monte, ele revela a ética do reino de Deus. Então, ele traz à tona um significado. Qual é o significado do Sermão do Monte? Um só. Primeiro, só um. Ele revela a ética. O que é ética? É comportamento, certo? A ética é o conceito do reino de Deus. E para quê? Que forma o caráter do cristão. Então, o Sermão do Monte, ele forma o caráter do cristão. O que foi pregado no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele forma o caráter. Deixa eu abrir a câmera aqui. Mateus, ele tem uma identificação ao trazer o Sermão do Monte no capítulo 5, mas Mateus inicia o seu evangelho trazendo a genealogia de Jesus, trazendo os conceitos de Jesus. A gente vê Mateus no capítulo 4, que já já eu vou citar mais essas referências, citando quando Jesus foi para o deserto, foi levado em espírito para o deserto. Então, Mateus ele tem esse cuidado de relatar os passo a passo de Jesus, né? Então, vamos introduzir aqui na lição, que a gente vai ter muita coisa aqui para a gente conversar. Leitura bíblica em classe, eu não vou ler, mas vou deixar exposto aí para você, tá certo? É Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, aonde iremos estudar essa lição de hoje, é baseado nesses 12 versículos, aonde vem do 2 ao 11, as bem-aventuranças, né? Quem é bem-aventurado o bem-aventurado, por exemplo, 3, bem-aventurados pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados mansos, como diz o versículo 5, porque eles herdarão a terra. Perceba que são características da vida cristã. Perceba que são características, esses bem-aventurados vêm trazendo sempre o ponto de características. De características. Então, por isso, eu vou citar até um ponto aqui que não estava no meu esboço, mas eu vou citar aqui, veio à minha mente. Por isso que somos imagem e semelhança. A semelhança e mais semelhança de Deus. A semelhança quer dizer o mesmo caráter. A gente percebe que Cristo veio à Terra, Cristo não saiu julgando, Cristo não saiu batendo, Cristo não saiu sendo homicida, não saiu sendo racista. Pelo contrário, Cristo, onde ele chegava, ele pregava o amor, fruto do Espírito, né? Então vamos seguir aqui. Então, bem-aventuranças, né? Aí na leitura bíblica em classe. Vamos para a introdução. Que diz assim: o tema desse trimestre é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E aí vai depender muito da versão bíblica. Considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo.
ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, no outro, revela o lado ético do divino reino, amar ao próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Então, perceba que Lucas, quando ele entra em Atos, né, ele está escrevendo a Teófilo, tá? Então o evangelho dele também se inicia também, ele conversa com esse rapaz e ele diz, né, ele diz, ó, eu estou escrevendo aqui, Teófilo, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, esse versículo mexe muito comigo, porque Lucas estava querendo pregar para esse Teófilo, ou dizer para esse Teófilo, que existia um Jesus, que eu tô escrevendo aqui, Teófilo, algumas coisas que ele fez, e que ele ensinou, e que ele fez conforme ele ensinou. Então, perceba o que eu estou querendo trazer aqui. O Sermão do Monte, citado em Mateus, né, Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou matar, Jesus ensinou amor. Então, nesse trimestre a gente vai trilhar muito isso, porque o Sermão do Monte é um sermão muito maravilhoso, é uma das melhores pregações assim de se compor, tá? E é um dos mais lindos para mim. Para mim, é um dos mais lindos que eu já li assim, pregações de Jesus. Tá bom? Vamos seguir aqui para o primeiro ponto. A estrutura do Sermão do Monte. Certo? Antes de tudo, você que ainda não é inscrito no nosso canal e está chegando agora, tá? Aperta aqui embaixo, inscreva-se, curte, comenta, compartilha, para muitas pessoas aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Aqui embaixo também tem dois links, que é o link do grupo do WhatsApp, para que você seja abençoado com orações, com os vídeos que iremos postar, tá certo? E não perder mais nenhuma aula da escola bíblica. Também vai ter o link para o Telegram, se você tem Telegram, e aí você clica no link e já vai direto para o nosso grupo, tá bom? Vamos seguir aqui. A estrutura do sermão do monte. Então, vamos entender agora esse primeiro ponto. É um momento bem prático, né? Um momento bem de prática mesmo, bem tranquilo de se entender, e que diz assim: por que Sermão do Monte? Então, por que foi chamado Sermão do Monte? Vamos lá. A introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus em 8:1, 5 e Lucas 7:1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, diz-se que ele estava situado a 6,5 quilômetros ao leste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No monte do Sermão, nosso Senhor assentou e ensinou aos seus discípulos. Mateus ele tem uma característica muito forte de falar sobre Cristo. No capítulo 1, a gente vê que ele fala sobre a genealogia de Jesus. No capítulo 13, a gente vê a precisão que Mateus fala sobre o batismo de Cristo, né? Capítulo 4 no deserto, capítulo 5 escolhe os discípulos, no capítulo 4 também escolhe os discípulos, e no capítulo 5 ele sobe ao monte. Uma multidão estava com ele senta e ensina para todo mundo sem acepção de ninguém, sem acepção de pessoas. Cristo ensina. Então, dentro desse contexto, por que Sermão do Monte? Né? Por que Sermão do Monte? Nos versículos primeiro, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, e abriu a boca, os ensinavam, dizendo. Então perceba que aqui
trouxeram à tona o momento onde Jesus estava ensinando, ou seja, no monte, pegaram essa característica para colocar o nome Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Assim, traz a respeito do significado, o porquê Sermão do Monte. Então, se alguém lhe perguntar por que o Sermão do Monte, eu aprendi lá com o Diácono Edson, que o Sermão do Monte, porque o nome porque foi pregado em um monte, né? Tá certo? Vamos seguir aqui para a gente continuar aqui a nossa aula de hoje. Segundo ponto, a estrutura do Sermão do Monte. Então vamos entender aqui a estrutura do Sermão do Monte, como é produzido, tá bom? Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, versículo 4 a 16. O desdobramento dele envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeiro, Emanuel, capítulo 1, versículo 23. Segundo, nascimento em Belém. Terceiro, chamado do Egito. Quarto, choro de Raquel. E quinto, chamado de Nazareno. Sexto, João Batista, uma voz que clama no deserto, em Mateus 3:3. Uma grande luz, em Mateus 4. Assim, toda estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Primeiro, as bem-aventuranças, em Mateus 5, do 3 ao 12. Segundo, sal e luz. Terceiro, Jesus é o cumprimento da lei. Quarto, os atos de justiça. 5, declarações de sabedoria. 5, 6, só termina no 5, né? Declarações de sabedoria, certo? Como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Perceba que alguns pontos, né? Por exemplo, aqui ele fala sobre as citações de Mateus no seu evangelho, né? Ele começa, eu até já citei isso aqui, eu vou até adiantar. Ele começa sobre a genealogia de Jesus, ele fala que o Emanuel, né, o nascimento em Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, o chamado dos Nazarenos, João Batista, a voz que clama no deserto, né? Uma grande luz, enfim. E depois são 5 grandes discussões do Sermão do Monte. A gente vai ver algumas discussões dessa em algumas outras lições que vai vir, tá? Mas eu vou citar aqui, pronto, como as bem-aventuranças, que aí no capítulo 5, do 3 ao 12, vem falando só sobre as aventuranças, bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Tá joia? Então, o fator que traz à tona a mensagem inicia como bem-aventurados, falando sobre os bem-aventurados. Bem-aventurança é aquele que vive feliz com aquela perspectiva de vida, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, são características, eu já até citei, né, isso aqui, são características trazidas para o seu viver, o nosso viver. Tá bom? Bem-aventuranças, sal e luz, que a gente vai ver mais para frente. Eu não vou entrar a fundo, porque senão eu vou entrar nas próximas lições. Jesus é o cumprimento da lei. Os atos da justiça. Eu não vou entrar porque são temas das próximas lições.
Tá bom? Mas aí, tudo isso relata para o quê? O Sermão do Monte ele vem para quê? Para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Olha que lindo, que interessante isso aqui. Então, ela tem um alvo, essa pregação, ela tem um foco, que é ir para aqueles, para convidar aquelas pessoas a viver uma nova vida. Aonde? No reino de Deus. E a palavra é clara para aquele que permanece fiel até a vinda de Cristo, esse sim verá a face do Senhor, herdará o reino dos céus. Certo? Terceiro ponto. Terceiro ponto. A quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, como diz em Lucas 6,20, mas também a boa parte da multidão que ouvia, aqui, como diz em Mateus 7,28 e Lucas 6,17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado para todo crente que nasceu de novo, como Paulo relata em 2 Coríntios 5,17. Então, o Sermão do Monte ele não é destinado para um segmento de pessoa. O Sermão do Monte é para aquele que permanece fiel, aquele que crê em Cristo, aquele que é nova criatura, aquele que vive para Cristo, por Cristo, certo? Então, o Sermão do Monte ele é destinado para todo crente a qual aquele que nasceu de novo, tá bom? Então, a gente vai passar para o segundo ponto, né, específico da nossa lição, tá certo? Aonde a gente vai tratar de mais alguns aspectos importantes. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever. Se está te ajudando, deixa um joinha. Ajuda aqui o Diácono Nietson a que a gente consiga aí divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Vamos seguir aqui. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego makarioi, que significa felizes. Eu já até citei isso, né? Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo será consciente das promessas divinas para o futuro, certo? Para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, as palavras do nosso Senhor, as bem-aventuranças, são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Certo? Então aqui ficou já bem claro, eu já até adiantei, ele trouxe aqui à tona o significado das bem-aventuranças. Então, a palavra bem-aventurança vem do contexto de felizes, né? Então, feliz aquele que, vamos voltar aqui para a leitura bíblica em classe. Feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz os que choram, porque eles serão consolados. Então, perceba que o bem-aventurado é ser feliz, como Paulo diz em Filipenses 8, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O que é isso? É estar no momento de dificuldade, seja feliz. Estar no momento de bonança, seja feliz. Então, bem-aventurado é aquele que é feliz em qualquer situação, em qualquer momento, ele está ali feliz.
porque é bem-aventurado. Ele sabe que se ele chorar, tem Cristo para consolar, tem o Espírito Santo para consolar. Ele sabe que no momento de dificuldade, o Espírito Santo está ali para ajudar, como diz em Romanos 8, o Espírito que nos ajuda nos momentos da dificuldade. Então, esse é ser bem-aventurado. É ter esse sentimento, ter esse envolvimento com a felicidade. Certo? Vamos seguir aqui. Segundo ponto. O reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas, o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. De modo que podemos falar a respeito do reino presente e de um futuro, como aí diz em Mateus 7, 21, 22, capítulo 25, versículo 34. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão bíblica, reino de Deus. Vamos lá, primeiro ponto. O reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração das pessoas, que se rende à soberania de Deus. A gente vai ler em Lucas. Eu corri aqui para dar tempo de ler esses versículos que eu acho crucial. Lucas 17, 21, que vai falar sobre o reino no coração. Lucas 17, 21. Diz assim: nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Certo? O reino de Deus está dentro de vós. Segundo, a chegada do reino deixa eu botar aqui. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais como materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Marcos 10, 25 e 26. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. Eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta das bênçãos. Então a experiência salvífica, ela não é um momento, um ato só hoje que eu tenho que fazer. Ou se eu lavo a cadeira da igreja, eu tenho que fazer. A experiência, perceba que a experiência, ela não tem fim. A experiência é você viver aquilo ali, né? Até a vinda de Cristo, falando aqui em conceito salvífico. Terceiro, a igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que, por isso, reconhece Deus como o soberano. A igreja é vista como expressão do reino de Deus. Mateus 16, versículo 25 e 26. Vamos ler aqui para a gente entender bastante isso aqui. Eu peguei essas referências bíblicas como base, ele já tinha citado o comentarista da revista e eu achei muito interessante. 25 e 26. Perdão, 16, versículo 17 a 19. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelarão isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligarás na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligarás na terra será desligado nos céus. Último aqui, toda a criação e a volta do Senhor.
a imagem bíblica do governo do nosso Senhor, em que o universo será remido e posteriormente, e que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra. Traz consigo a dimensão do reino de Deus. Em Romanos, Paulo cita isso no capítulo 8, mas eu quero citar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, aonde João viu uma nova terra e um novo céu. Capítulo 20, versículo 6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nesse momento aqui, João vê uma nova terra e um novo céu. Então, o reino de Deus ele reflete nesse contexto específico que a gente leu aqui, no coração, né? A chegada do reino como salvação, a igreja, a expressão do reino de Deus e toda a criação e a volta do Senhor. Terceiro ponto aí, os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte, que é em Mateus 5, do 1 ao 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Agora é a aplicação, certo? A gente vai entrar na aplicação do Sermão do Monte, porque perceba que o tema da lição é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Então, agora vai vir a aplicação do Sermão do Monte. O que é que o Sermão do Monte vai fazer efeito? O quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, que é a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem ela não poderemos participar do reino divino. Mateus 3, 8 ao 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Eu quero abrir bem rapidinho aqui, para a aula não ficar muito longa, mas eu quero abrir aqui e dar ênfase no comentarista aqui no que ele fala. Ele diz assim: portanto, ao praticar essas qualidades do reino, hoje a gente vê muita meninice no altar, muito escândalo acontecendo. Mas por que, Diácono Edson, está acontecendo tanto escândalo, tanta meninice? Porque não querem mais a prática do reino de Deus. Então, quando o comentarista é feliz em citar isso, ele diz, portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados. Completamente felizes. Isso é muito gratificante. Onde uma pregação de Cristo traz à tona em dizer que se praticarmos, se vivermos essas experiências, seremos chamados de bem-aventurados. Tá joia? Antes de partir para o próximo tópico, você ainda que não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Entre lá no nosso grupo, que vai estar aí abaixo do nosso link, tá bom? Vamos para o último ponto para a gente finalizar. Somos bem-aventurados. Primeiro, a beatitude da vida dos salvos. O que significa beatitude? A gente vai ver agora. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Que bonito isso, né? Do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus, manifesta atitude que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Ou seja,
humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Então somos bem-aventurados aonde a gente vive a humildade, que é o que eu quero citar aqui, né? Coerência com a ética do reino de Deus, humildade. O que é ser coerente? Ser coerente é viver isso, vivenciar, é aceitar. Então, coerência em humildade, em mansidão, retidão, misericórdia, pureza. Então, e aí ele finaliza aqui, ó. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação, que é viver em humildade, mansidão, retidão, é transformado interiormente pela palavra. Amém? Segundo ponto, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Isso é que é importante, né? Porque lá ele falou também de disposição para o perdão, que hoje é difícil disso acontecer. Bondade de Deus. Tá. Assim, o Sermão do Monte, Jesus Cristo, ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. Aquelas coerências que a gente viu, né? Não tem nada a ver com isso aqui. E hoje está na inversão de valores, né? A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que odeia e ora pelos que maltrata e persegue. A inversão de valores. Tá certo? Então, a prova de que o cristão é bem-aventurado é quando ele pratica. Mais uma vez, pratica, né? Pratica. Quando ele pratica a humildade, quando ele pratica a mansidão, a retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição de perdão, ele domina o eu carnal e vive em Cristo. Entra numa nova dimensão espiritual e vive bondade de Deus. Conclusão, para a gente terminar aqui nossa lição de hoje. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como com o próximo. Se cada crente fizesse o Sermão do Monte no seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém? Próxima lição, a lição número 2, sal da terra e luz do mundo. Iremos abordar aí 3 pontos. O sal tempera e conserva. A luz ilumina lugares em trevas. Discípulos que influenciam. Essa revista está muito, muito maravilhosa. E eu quero dizer a você que nos acompanha aí toda semana. Estamos aí tentando que toda segunda-feira iremos compartilhar mais uma lição de Deus.